Quem não esperou pela noite em que encontraria os familiares todos juntos na casa dos avós? Apesar de toda a família ter medo, quando crianças, esperávamos ansiosamente toda aquela festividade do encontro. E pior, ficávamos esperando pela hora que começassem os relatos. Nossa mãe nos mandava ir deitar, mas éramos teimosos, ficávamos até que a história fosse contada. Depois era maior dificuldade dormir, a sorte que não tinha lugar para todos. Então ficávamos juntos, às vezes na sala, outras no quarto. O café sempre quente, o fogão a lenha. Estou falando da década de 70, que saudades! Chegada a hora, ficávamos insistindo para que ele contasse. Nem todas as vezes ele queria, mas para agradar os netos, não podia deixar a gente sem ficar assustado. Por volta das 10 da noite, ele decidiu contar. Ficávamos todos juntos esperando os sustos que viriam a seguir. Meus avós sempre moraram em sítios, que eu me lembre, acho que só saíam de lá quando era muito necessário, tipo ter que ir ao médico ou fazer despesas. Passado nem 2 horas fora, o desespero batia para voltar. Eu não conseguia entender o porquê. Depois de tanta história de lobisomem, eles ainda continuavam ali. Meu avô contou que em noites de lua cheia, um conhecido seu sempre sumia. Isso era somente em datas específicas, não era constante. Essa pessoa, que não morava muito longe dele, praticamente suas plantações beiravam a cerca um do outro. Normalmente eles se encontravam durante o dia, poucas vezes na venda, um comércio próximo onde compravam o que faltava antes de terminar o mês. Meu avô sempre achava esquisito que em noites de lua cheia ele tinha a impressão de que algum animal rondava sua cerca. Sempre ficava em dúvida, pois tinha certeza de que nem ele, nem seu vizinho possuíam animais de grande porte como vacas ou cavalos. Sempre teve vontade de ir verificar o que era aquilo, pois não tinha como entrar em nenhuma das duas propriedades, a não ser se fossem quebradas as cercas ou se alguém tivesse deixado a porteira aberta. Minha avó, muito religiosa, nunca o deixava sair. Ela falava que coisas à noite para ficar na noite, não era para mexer com o desconhecido. Meu avô ria dela e falava para minha avó, ele a chamava de mãe. Mãe, onde tem Deus não tem nenhuma coisa da noite. Deus está em todos os lugares. Mas ela retrucava, Deus está realmente em todos os lugares, mas existem pessoas que não acreditam nele. Então vamos deixar assim. Entre e tranque a porta. Meu avô, não querendo causar encrenca, entrava, trancava a porta e ia se deitar. Normalmente eles dormiam cedo e acordavam bem cedo também. Uma noite a zoada estava demais na beira da cerca. Chegava até próximo à casa. Meu avô, meio enfesado, resolveu confrontar aquela coisa. Quem levantou primeiro foi minha avó. Foi até a porta, abriu só uma frestinha e fechou. Mais que rápido chamou meu avô e falou: Pai, não vá lá fora. Sentiu frio no desconhecido. Abra a porta somente um pouquinho e veja que nem barulho na mata tem. Você já viu isso? É impossível não ter barulho na mata. Confira você mesmo então. Abra. Meu avô abriu. Nenhum barulho. Dava para escutar o silêncio. Ora ou outro um barulho no meio da mata. Um uivo. Algo de alguém que estava sentindo muita dor. Até ele, que era considerado um homem corajoso naquela região, decidiu não sair. No outro dia a mesma coisa. Foi até ele perder a paciência. Já desconfiava que era o vizinho e, num surto de raiva, abriu a porta e saiu no terreiro. Gritou pelo nome daquele vizinho. Se você estiver estragando minha cerca, amanhã vou até aí. Você me paga. Ao longe algo ergueu a cabeça, como se estivesse procurando de onde tinha vindo aquela conversa. Ele identificou a direção e, como uma onça brava, se colocou em 4 pés e partiu em direção ao meu avô. Minha avó, que não era boba nem nada, puxou meu avô pela camisa. Ele caiu sentado e foi se arrastando de costa para dentro. Foi sua sorte, pois o animal já estava quase a lhe pegar quando a minha avó trancou a porta. Ele ficou no lado de fora, respirava fundo, muito bravo, não entendia quem teria coragem de confrontá-lo. Minha avó já colocou a madeira na porta. Meu avô correu no quarto. Atrás da porta ficava uma espingarda velha, que nem eles sabiam se funcionava. Nesta época não era muito difícil a entrada de lobisomem. As casas eram feitas de barro e bambu. Dava para ver os pedaços de barro caírem na sala. O bambu aguentava firme, mas só debaixo de reza, é claro. Minha avó ouvirá falar que se falasse para ele vir buscar sal no outro dia, cessaria o ataque, ficaria calmo e iria embora. Mas com certeza no outro dia estaria na porta de sua casa. Meu avô não acreditava nisso, mas o ataque cessou. O silêncio da mata voltou ao normal.
Dava para escutar o grilo cantar bem longe. No amanhecer, meu avô queria ir até a casa do vizinho. Iria tirar satisfação. Queria saber o que havia acontecido na noite anterior, pois a coisa se direcionou ao sítio onde o vizinho mora. Nem foi necessário. O sol nem bem estava a queimar, nem deu tempo de sair da propriedade. Lá vem o vizinho. Bravo, com uma vontade louca de confrontar o vizinho, meu avô foi logo passando à frente. Foi quando minha avó disse: "Pai, vá para dentro, deixa que eu resolvo isso. Tenho certeza de que veio buscar sal." Ele, como escutava muito minha avó, mas com muita raiva nos olhos, entrou. Não antes de expressar sua raiva, poderia dar um tiro nele. Todo sem graça, o vizinho veio se aproximando da porta da sala. Como uma cara lambida, disse a minha avó: "Desculpe o horário, comadre. É que na minha casa ficamos sem sal e aqui é o lugar mais próximo que tem." Minha avó, sem pensar duas vezes, na verdade ela já tinha preparado uma caneca de sal, deu a ele e falou: "Não é necessário devolver a caneca." Ele agradeceu a gentileza, virou-se e foi embora. Seu cabelo ainda tinha fiapos de mato e sua roupa, o resto que sobrou, estava toda suja. Aquele senhor nunca mais foi visto, desapareceu como um passe de mágica.